Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 25 de maio de 2025, um domingo aqui em São Paulo, né? Nossa, passarinho cantando. Agora são 7h20 da manhã, né? Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora na sua santa presença, mais uma vez, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Oh, meu Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando árvores, fazendo toda a obra das trevas, Senhor. É o que eu te peço nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra do Senhor está no livro de Deuteronômio 13, diz assim: adoração a outros deuses, tá? Se aparecer entre vocês um profeta, alguém que faz predições por meio de sonhos, e eles anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-lo, não deem ouvidos. Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa sua santa e preciosa palavra, no momento de João 3,30, Deus, eu te peço que o missionário Nadir Albano desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, que é o objetivo do canal, Pai, simplesmente pregar a tua palavra pura como ela é, apresentar o Senhor como o único Senhor Salvador das nossas vidas, porque o Senhor é Deus zeloso, que zela pela tua palavra, é misericordioso, é cuidadoso, é amoroso, oh, Xarebandassude Comanai, e não há outra além de ti, Senhor. Eu só tenho que te agradecer e te glorificar pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Que eu diminua, que o Senhor cresça e que a Trindade apareça, Pai. Sempre, sempre, sempre. Me ajuda a ser humilde na tua presença. Aleluia. Que essa palavra venha alcançar pessoas e falar o coração delas, em nome de Jesus. Amém. A palavra diz assim, Deuteronômio 13, adoração a outros deuses. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos, ele anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-lo, não deem ouvido às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor Deus, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amor, se o amam de todo o coração e de toda a alma, né? Aí Deus vem falando, né? Porque assim, porque como ele estava num lugar, né, o povo de Israel, aonde havia muito culto pagão, vários tipos de culto, então Deus ele vem falando para eles prestarem atenção, né, nas profecias, né, que eles poderiam receber, né? Então, aí Deus estava exigindo deles, vocês prestem atenção, tá? Porque muitos falsos profetas, muitas predições, né, o inimigo ele usa para querer tirar o povo do caminho. E não era diferente com o povo de Deus, né? Por isso que ele diz: se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições, né? Igreja, é algo muito sério, tá? Por meio de sonhos, eles anunciaram um sinal miraculoso ou prodígio. E se o sinal prodígio que ele falou acontecer, ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-lo? Deus, porque assim, se Deus faz uma profecia e cumpre, é para você glorificar a Deus, não é para você adorar deuses, né? Porque Deus, ele é o único Deus e verdadeiro. Aí Deus fala assim, não tem ouvidos, tá? A palavra daquele profeta ou sonhador, o Senhor, o seu Deus, está pondo você à prova para ver se o amo de todo o coração e de toda a alma, né? Então, Deus falando que ele provando para ver se verdadeiramente o povo está com ele ou vai seguir outros deuses, tá bom? E aí ele diz no 4 assim, sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam ele somente, e cumpram os seus mandamentos, obedeçam-lhe, sirvam e apeguem-se a ele. Deus, ele falou, você só tem que se apegar a mim, você só tem que obedecer a mim, você só tem que seguir a mim. Eu sou o único Deus. Eu, o único Deus e verdadeiro, somente sou eu. Aí Deus, ele diz assim, aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-lo do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou.
e seguisse. Elimine o mal do meio de vocês, né? Então diz assim, não, ele tem que morrer. Tipo, né? Como assim? Que confusão é essa? Que espírito de confusão é esse que ele tá trazendo pro meio do arraial, né? Pro meio do acampamento do povo de Deus, né? Querendo que o povo de Deus siga outros deuses, como assim, né? Esse Deus é o único Deus verdadeiro. Arandaxerebederécia, né? E aí Deus diz, né, que esse profeta, aleluia, ele tem que morrer. Então, assim, é algo tremendo, igreja, que a gente vê aqui o que Deus vem fazendo. Aí diz assim no 6, se o seu próprio irmão ou filho ou mulher que você ama, ou seu amigo mais chegado secretamente instigá-lo, dizendo, vamos adorar outro Deus, o problema está em adorar outro Deus, tá? Não podemos aceitar, porque o Senhor é o único Deus fiel e verdadeiro. Deus que nem você, nem os seus antepassados conheceram, por quê? Porque o povo de Israel até tentou ali com bezerros de ouro, mas Deus já cortou o mal pela raiz, tá? Deuses dos povos que vivem ao seu redor, quer próximo, quer distante de um ou outro lado da terra, não se deixe convencer, nem ouça o que ele diz, não tenha piedade nem compaixão dele e não proteja. Então ele fala assim, não adianta proteger pessoas, né, que querem induzir vocês a adorar outro Deus, tá? Não, eu não aceito, eu não abro mão, porque eu escolhi vocês para me adorar, Charamanda Sou, né? Então, é um particular do povo de Deus com o povo dele, tá? Ele diz assim, e não se deixe convencer, nem ouça o que ele diz, não tenha piedade nem compaixão dele, não proteja, você terá que matá-lo, seja a sua mão a primeira a levantar-se para matá-lo e depois as mãos de todo o povo. Por quê? Como diz no capítulo 5, se ele fez isso, ele tem que matar, porque ele está indo contra o próprio Deus, porque Deus separou aquele povo para si, né? Então Deus, ele não tolera, de verdade, ele não tolera. Então, ele não tem tolerância com esse tipo de situação, né? E por ele não tolerar, né? Então, tem que matar, porque é uma rebelião contra ao Senhor, né? Então, é algo muito sério, igreja, né? Então, a gente tem que estar atento, né? Aquilo que Deus fala ao seu povo. Igual o Senhor falou aqui ao povo no deserto, né? E Deus continua falando, né? Tem que morrer. Vamos continuar. Apedrejo até a morte, tá? Então, aí Deus fala que tem que apedrejar o falso profeta, aquele que profetizou, apedrejou até a morte, porque tentou desviá-lo do Senhor, o seu Deus, que tirou do Egito, tá? Da terra da escravidão. Então, todo Israel saberá disso, todos temerão e ninguém tornará a cometer uma maldade dessa. Então, para Deus, isso é maldade, tá? Então, ele vai ter que ser apedrejado, vai ter que ser morto, por quê? Porque ele simplesmente induziu o povo a adorar, né, outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. Então, isso é muito... Desculpa. Isso é muito... Vamos dizer assim... Deus, ele elimina, tá? Tipo assim, fez rebelião, pregou rebelião, então tem que ser morto. Simples assim, não dá para ficar no meio do meu povo. Ainda mais alguém que vem, né, com uma história diferente, né? Igreja, porque o ser humano, Israel não é diferente, né? Se corrompe fácil, infelizmente, né? Infelizmente. Diz assim no 12, né? Se vocês ouvirem dizer que numa das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dará para nelas morarem, surgirem homens perversos e desviarem os seus habitantes, dizendo, vamos adorar outros deuses que vocês não conhecem, vocês não deverão verificar e investigar se for verdade e ficar comprovado que se praticou esse ato detestável entre vocês, matem ao fim da espada todos os que estiverem naquela cidade, destruam totalmente a cidade, matando tanto os habitantes quanto os animais, né? Então é algo muito sério, né? Deus, ele não tolera, tá? Ele não tolera a adoração. E nos dias de hoje, a igreja não é diferente, né? A gente foi tirado, filha, nós estamos no mundo, mas nós não somos o mundo, né? Então, a gente sabe que ao nosso redor tem
várias religiões, né? Mas a gente sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus é aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, né? Jesus é aquele que arrebentou com o inferno, né? Jesus é aquele que, né, que fez o que ninguém poderia fazer por mim, por você. Ele é o único e verdadeiro, né? Então isso é tremendo, né? E aí, ele fala assim, ó: matem ao fio da espada todos os que vierem daquela cidade, destrua totalmente a cidade, matando tanto os habitantes quanto os animais. Ajunte todos os despojos no meio da praça pública e queime totalmente a cidade, todos os despojos, como oferta ao Senhor, o seu Deus, né? Como oferta. Então, assim, igreja, Deus, ele não tolera, tá? Não adianta que ele não tolera. Ai, mas Deus, né? Então, assim, Deus muitas vezes ele põe a gente à prova. Põe. Nossa, quero que eu falo assim, meu Deus do céu, que prova é essa, né? Com o povo de Israel era super aprovado. Agora imagine eu e você, né? Nós também passamos por prova. E não é fácil, igreja. Não é. Tem provas que duram anos na nossa vida. Olha, não vou ficar em detalhes, né? Mas não é fácil, né? Então, Deus, ele fala assim, peraí, se tá, né? Se esse profeta fazer isso, ele tem que ser morto. Então, ele tem que ser eliminado. Por quê? Porque ele tá trazendo confusão, né? Tá pregando rebelião no meio do povo, tá bom? Elimine o mal do meio de vocês. Não pode deixar, tá? Porque Deus, ele tinha um propósito de eliminar os malfeitores, o próprio mal, porque o diabo, né, era quem guiava essas mentes diabólicas que guia até nos dias de hoje, tá? O próprio Satanás, que é perverso, que é o arqui-inimigo de Deus, né? Então, a perversidade, assim, é algo que a gente sempre vai estar lidando, né? Porque o intuito do inferno é levar o quanto mais pessoas para ele, melhor, né? Na sua maldade ali de Satanás, que não tem mais salvação para ele, tá bom? Fique ela em ruínas para sempre, nunca mais seja reconstruída. Vamos lá, no 17. Não seja encontrado em suas mãos nada do que foi destinado à destruição, para que o Senhor se afaste do fogo da sua ira. Ele terá misericórdia e compaixão de vocês e os fará multiplicar-se conforme prometeu sob juramento aos seus antepassados. Então, Deus falou assim, ó, vocês queimem tudo, né? E vocês destroem tudo, porque eu vou ter misericórdia de vocês, tá bom? De vocês, meu povo escolhido, de vocês, ok? Porque Deus não quer. Se Aaron da Soldecai apareceu ali, né? Destrua tudo, não permita. Aleluia, glória a Deus, né? Somente se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, somente se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, guardando todos os seus mandamentos que lhe estou dando e fazendo que as todas assim. Chegou alguém, um profeta, né? Profetizando algo e tentando tirar vocês do caminho do Senhor, não vá, né? Mate-o, porque ele está trazendo rebelião, né? Porque eu tenho promessas na vida de vocês, está dizendo ao povo de Israel, né? Igreja, para mim e para você também. Não saia do caminho do Senhor, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não tem outro caminho a não ser o dele, né? Às vezes o diabo vem com pratos, vem com situações, aleluia, né? Ah, você tá na igreja, mas você tá endividado, você tá desempregado, você tá doente. Mas tudo isso aqui é passageiro. A única certeza que nós temos é a morte, e após a morte, para onde nós iremos, né? Ou para o céu ou para o inferno, não tem muita escolha. Ou dois ou um, tá bom? Deus abençoe vocês. Que vocês venham ter um domingo abençoado em família, viu? Que Deus abençoe. Que tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, que na paz.